Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cormando Trindade passando por aqui, o seu professor de Geografia falando diretamente de TAPS, aqui no cantinho do Rio Grande do Sul, e hoje vamos dar continuidade à nossa última aula. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a orientação no espaço geográfico. É uma aula super importante para qualquer pessoa que esteja estudando Geografia e também para vocês que estão tendo aulas desta disciplina na sua escola, né, pessoal? Então, antes de irmos para o conteúdo de hoje, propriamente dito, vamos deixar aquele pedido de sempre. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, assina as notificações clicando no sininho aqui embaixo e comenta aí, me diz o que você está achando dessa aula e que hoje nós falaremos então sobre a orientação no espaço geográfico. Então, vem comigo. Então, pessoal, para a gente se guiar, né, termos um certo domínio sobre o espaço geográfico, nós precisamos conhecer um lugar. Né? Conhecer o lugar vai nos dar esse domínio sobre o espaço geográfico, porque é através do conhecimento sobre esse determinado lugar que nós teremos uma espécie de criação de pontos de referência para a gente saber, então, a partir desses pontos que nós criamos, para que lado seguir. Por exemplo, vamos imaginar onde é que fica determinada casa. Tu vai poder dizer, bah, é do lado do posto de gasolina tal, é na frente da farmácia, fica dobrando na esquina da padaria. Então tu sempre vai ter um ponto de referência para que a partir desse ponto tu saiba para onde tu ir. Entendeu? Então, a partir do momento que nós tivermos esse ponto, nós passamos a ter domínio sobre o espaço geográfico, porque agora nós conseguimos nos orientar no espaço geográfico e a partir daí saber para que direção nós devemos seguir, tá? E aí, esses obstáculos, eles começaram a ser superados, né? Porque tinham muitos obstáculos antigamente, e esses obstáculos eles começaram a ser superados quando as pessoas perceberam que existia uma outra maneira de se guiar. E essa maneira era se orientando pelos astros, né? Aí quando a gente fala pelos astros, é basicamente pelo céu, né? Ah, em que posição nasce o Sol, em qual o posicionamento da Lua agora, aonde é que fica o Cruzeiro do Sul, tudo isso passa a fazer parte da nossa orientação, né? Porque se nós estivermos em um lugar onde nós não conhecemos, não vai ser tão simples da gente se guiar dizendo, determinada casa fica na frente do posto de gasolina. Tá, mas onde é que tem um posto de gasolina que eu não sei? Então, se tu está em uma cidade onde tu já conhece, tu sabe, ó, o posto é ali. E aí, a partir dali, tu se guia. Mas se tu não sabe aonde fica determinado lugar, fica meio difícil de tu ter esse ponto de referência. E aí entra a orientação pelos astros, tá? Só que a orientação pelos astros, ela tem um problema muito significativo, muito grave, né? Que apesar delas ajudarem a gente a se guiar, né? Elas têm um problema porque elas dependem, né? Todas as orientações pelos astros dependem das condições climáticas daquele determinado lugar. Por que eu estou querendo dizer com isso? Você vai olhar para a posição do Sol, para a posição da Lua, para a posição das estrelas, principalmente nas orientações que acontecem à noite, né? Que é pelas estrelas e pela posição da Lua. Se o dia estiver nublado, vocês não vão enxergar nem o Sol, nem a Lua, nem as estrelas. E aí complica. Aí fez-se necessário que se criassem novas alternativas para que esta orientação acontecesse, e aí surgiram alguns apetrechos para nos auxiliar na orientação desse espaço geográfico. E aí surgiram o astrolábio, surgiu a bússola, surgiu a rosa dos ventos e outros tantos inúmeros apetrechos que podem nos auxiliar, né? Nessa aula de hoje eu vou citar um pouquinho, eu vou me atentar um pouquinho a respeito da bússola, a respeito da rosa dos ventos, que são os principais, né? E também vou falar um pouquinho sobre a orientação que nós podemos ter a partir do Sol, tá? Então assim, pessoal, a rosa dos ventos, ela nada mais é do que um desenho que para nós parece uma estrela, né? Que pode ter 4 pontos, que pode ter 8 pontos, que pode ter 16 pontos. Determinada rosa dos ventos pode ter quantos pontos forem necessários para determinados estudos. Normalmente, nós entendemos a rosa dos ventos com os seus pontos cardeais, que são 4, norte,
sul, leste e oeste. E depois nós temos os 4 pontos colaterais: nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, tá? São os 4 principais pontos colaterais. Depois tem os pontos subcolaterais e ela segue se dividindo infinitamente, tá? Então essa é a rosa dos ventos que eu vou colocar na tela para vocês aí agora, para vocês darem uma olhada, e é sempre esse detalhe que vocês têm que reparar. A rosa dos ventos, ela sempre estará na mesma posição, tá? Nos trazendo o norte acima, abaixo o sul, o leste à direita e o oeste à esquerda, tá? E aí, em determinada posição que vocês girarem o mapa de vocês, sempre vai estar apontando. O norte sempre vai estar no norte, o sul sempre vai estar no sul e assim sucessivamente. Uma coisa que é muito importante de nós sabermos é que o Sol, ele nasce no horizonte, ou seja, ele nasce no leste, que também pode ser chamado de oriente ou de nascente, porque é lá que nasce o Sol, ou seja, no lado leste, né? E ele se põe no oeste, que também pode ser chamada de ocidente ou de poente, porque é ali que o Sol está se pondo. Então é muito interessante a gente ter essa relação, porque nós normalmente nós não temos essa ideia de onde é que está o leste, onde é que está o oeste, sabendo, por exemplo, vamos fazer uma caminhada. Estamos indo para norte, para sul, para leste ou oeste. Normalmente a gente não para pensar nesse tipo de coisa. Mas muitas pessoas, por exemplo, gostam de, por exemplo, ir para a beira da praia ver o sol nascer ou ver o sol se pôr, dependendo de determinado lugar, né? Então aí a gente já sabe onde é que está o oeste, onde é que está o leste, tá? E para a gente localizar, né, o sol, a gente tem algumas técnicas, mas antes a gente tem que reparar uns detalhezinhos. Vocês lembram que eu falei que o leste pode ser chamado de oriente e de nascente? O Sol ele se põe no oeste, que também pode ser chamado de ocidente e poente. E assim como o leste e o oeste têm esses nomezinhos diferentes, o norte e o sul também tem, né? O norte ele pode ser chamado de boreal ou de setentrional. E o sul pode ser chamado de austral ou de meridional, tá? A posição que nós deveríamos nos pôr para localizarmos os 4 pontos cardeais seria nós abrirmos os nossos braços e aí nós nos localizarmos apontando o braço esquerdo para onde o Sol nasce. Como eu já falei para vocês, o Sol vai nascer a leste. Então, se ele nasceu a leste, ele vai se pôr a oeste. A partir do momento que nós temos essa posição, nós teremos o sul à nossa frente e às nossas costas nós teremos o norte. Mas assim, cabe ressaltar uma coisa muito importante. Esse método de nos localizarmos através dos pontos cardeais, abrindo os braços, esse foi um método desenvolvido no hemisfério norte. Estando no hemisfério norte, a posição é ao contrário, tá, pessoal? Depois nós seguimos um pouquinho mais adiante, né? E nós chegamos em mais uma forma de nos guiarmos, que é através da constelação do Cruzeiro do Sul, que é uma constelação que nós conseguimos ver aqui no Hemisfério Sul quase que 100% do nosso ano, né? Então, a gente vai localizar o Cruzeiro, que ele leva esse nome porque ele é na forma de uma cruz, e aí a gente vai procurar a estrela mais brilhante do Cruzeiro do Sul, que é a estrela de Magalhães, ou a estrela alfa da constelação, que é aquela estrela que está bem abaixo. Aquela estrela que está bem abaixo, a gente vai pegar o tamanho do Cruzeiro do Sul e a gente vai medir a partir daquela estrelinha mais abaixo ali, aproximadamente 4,5 vezes a distância do Cruzeiro do Sul ali, daquela última estrelinha. Localizou ali mais ou menos 4,5 vezes, passe uma linha reta na vertical até o chão e vocês saberão exatamente a posição do Sul. E, ou seja, através do Cruzeiro do Sul, nós podemos ter esta localização de onde fica o eixo norte e sul do nosso planeta. E por fim, nós temos a bússola, que não menos importante do que os outros itens que eu citei, né? A bússola nada mais é do que um aparelho, né? Um apetrecho, um aparelho que tem desenhado nela
uma rosa dos ventos, e em cima dela temos uma agulha que ela é imantada, ou seja, ela tem uma força magnética que vai fazer com que essa agulha sempre gire em direção ao polo magnético norte, tá, pessoal? Uma coisa que é importante da gente saber é que ela não aponta diretamente para o polo norte, tá? O polo magnético norte, ele é um pouquinho distante do polo norte, tá? Ou seja, ele fica a cerca de 1.400 quilômetros do polo norte, não é perfeitamente no polo norte, é um pouquinho pro ladinho ali, mas saibam que vocês podem se guiar tranquilamente para o polo magnético norte, que vocês estarão indo ao norte ou quase certinho na região do Polo Norte, tá, pessoal? Então, todas essas formas que eu falei para vocês são ideias, né? São formas, são maneiras de nos orientarmos no espaço geográfico. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha ficado fácil de compreender, que vocês não tenham nenhuma dúvida. Mas se porventura vocês tiverem alguma dúvida, pergunta aqui embaixo, eu vou estar respondendo a todos na medida do possível. Tá, pessoal? Então, por hoje era isso. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações e comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dessas nossas aulas, tá bom, pessoal? Então, aquele abraço e eu vejo vocês na semana que vem com mais uma aulinha de geografia. E eu fui!